Yo, what's up, pessoal? Aqui é Daniel Negri. Ridículo, não tem nada a ver. Meu nome é Daniel Negri e hoje eu vou falar para vocês as 5 behavioral questions mais perguntadas por tudo quanto é empresa na qual eu já entrevistei até hoje. Nos 2 últimos meses eu tive a oportunidade de falar com pelo menos umas 20 empresas, entre elas o Google, a Amazon, o Facebook. Me fala o nome de uma empresa dessas grandes que eu te falo se eu falei com eles ou não. Apesar do processo seletivo variar de empresa para empresa ou de vaga para vaga, você vai ver que uma vez que você participou de uma, você participou de quase todas. Eu vi um exemplo? Há 2 dias atrás eu fui entrevistado pelo Google e aí, o processo de entrevista deles é super padrão. Tell me a little bit about yourself. Ei, Daniel, me fala um pouco sobre você. Essa é uma das perguntas mais básicas e ao mesmo tempo uma das mais complexas. Ou pelo menos para mim, eu tenho grande dificuldade com essa pergunta. Mas por que ela é complexa? Por que ela é difícil? Para mim ela é difícil pelo seguinte, porque é nessa pergunta que existe aquela quebra de gelo. E é nessa pergunta que você já tem que apresentar os fundamentos de comunicação, ou seja, de communication skills. Foca em passado, presente e futuro. E o mais importante, a história tem que ser relevante para a vaga. Se a vaga é para full stack, você tem que contar uma história que seja relacionada a full stack. Se a vaga é para design ou para gestão, você tem que contar uma história ou descrever você como um gestor. O grande segredo para qualquer tipo de entrevista ou para qualquer atividade na sua vida é praticar. A outra pergunta que pelo menos 90% das empresas me perguntaram foi: Tell me about a project that you feel most proud of. Que é basicamente uma tradução bem tosca, bem grotesca, fica: me fala sobre um projeto na qual você mais se orgulha. Para responder esse tipo de pergunta, eu recomendo que você utilize um dos métodos, seja ele o SAR ou o STAR. O que isso significa? Aqui é muito comum, ou pelo menos é esperado, que você saiba utilizar o que eles chamam de Situation, Task, Action and Result. É basicamente o seguinte: na hora de responder a sua pergunta, você tem que começar respondendo dando a situação ou descrevendo a situação. Logo depois, você fala qual que é a tarefa que você tinha, as ações que você tomou e o resultado que aquilo deu. Como eu disse no início, eu tive que adaptar bastante as histórias baseado na empresa e na vaga, uma vez que eu prestei para vários tipos de empresas e as vagas em geral elas não eram as mesmas. Tinha empresa na qual eu estava focado em gestão e tinha empresa na qual eu estava focado em full stack ou o que eles chamam de individual contributor. Mas de volta para a pergunta, me fala sobre um projeto na qual você se sente orgulhoso ou que você mais tem orgulho. Bom, a ideia aqui é assim: primeiro você pode começar, por exemplo, descrevendo o seguinte: qual era o problema na qual você estava tentando resolver nesse projeto? Por que você acha que esse problema é importante? Um outro detalhe é, por exemplo, você consegue explicar mais ou menos o quão complexo, qual era a escala de complexidade desse projeto e qual que era o seu comprometimento ou qual que era o seu ownership. Ownership, eu nem vou tentar traduzir, eu dá uma olhada no dicionário, mas basicamente é assim: o quão envolvido você estava nesse projeto. Um detalhe interessante na hora de responder essa pergunta, ou logo após eu responder essa pergunta, foi com o Twitter, ou Twitter. Pronúncia, esquece pronúncia. Bom, a sacada era o seguinte: o entrevistador, toda hora, ele me perguntava: tá, beleza, você fez isso, fez aquilo, ou você se sente orgulhoso desse projeto e tal, mas se você pudesse voltar no passado e digamos que você pudesse mudar alguma coisa, o que seria? Ou, por exemplo, digamos que você cometeu algum erro lá nesse projeto. Que tipo de erro você cometeu? E como você, por exemplo, faria para com que você não cometesse esse erro novamente? Tell me about a time when you disagreed with your boss and how you handle it. Todos os dias? É basicamente o seguinte:
Me fala uma situação em que você discordou do seu chefe e como que você lidou com isso. Eu pedi demissão. A dica de ouro que eu posso dar aqui é o seguinte. A Amazon tem o que eles chamam de Leadership Principles. Eu vou colocar o link da página aqui embaixo. Tell me about a time when you help someone. Me fala uma situação em que você ajudou alguém. Essa pergunta ela é bastante ampla e ela tem um contexto bem aberto. Eu recomendo você restringi-la o máximo possível. Para responder essa pergunta, eu em geral conto uma história onde eu ajudei uma pessoa que nem era do meu time. Por exemplo, ela era do marketing. Tell me about a time when you were unable to meet a project deadline. Me fala sobre uma situação em que você não conseguiu entregar um projeto a tempo. Bom, aqui a sacada é o seguinte, é você focar em ações, não em quem é o culpado da situação. Por exemplo, muita gente se dá mal nessa pergunta falando que eu atrasei um projeto porque um colega meu de trabalho não conseguiu entregar um commit a tempo ou não me mandou o PR e acabou que o projeto se atrasou. Bom, como você pode ver, aqui você está jogando a culpa em outra pessoa. Nunca faça isso. O mais importante para responder essa pergunta é o seguinte. Tá, ok, o projeto atrasou, mas o que você aprendeu com isso? E o que você anotou de forma que isso nunca mais vai acontecer novamente? Ou se acontecer, pelo menos vai ser reduzido, ou o impacto desse tipo de atraso não vai ser tão grande para a empresa. O que você aprendeu de lição? Tell me about a time when you had to manage a low performer. Basicamente é o seguinte, me fala uma situação em que você teve que gerenciar alguém que não estava rendendo ou que não estava fazendo o seu trabalho direito. Muita gente acha que essa pergunta ela é focada somente para gestores, quando na realidade ela serve para qualquer tipo de pessoa ou para qualquer tipo de carreira. Se você é um gestor, claramente isso aqui é mais direto. Porém, se você é um desenvolvedor e digamos que um colega seu não está performando é uma palavra, nem é palavra em português, para de usar performando. Digamos que um colega seu não está rendendo na quantidade necessária ou que por um acaso esse colega seu costumava ser bastante colaborativo e agora está tendo problema porque está atrasando os PRs e tal, como que você consegue dar um feedback? Como que você consegue chegar nessa pessoa, ou seja um colega de trabalho que está no mesmo nível, ou um colega de trabalho que está com nível abaixo do seu, ou até mesmo o seu gerente. Digamos que o seu gerente não está rendendo da forma que é esperada, você consegue dar para o seu gerente um bom feedback? Você consegue indicar situações ou pontos aonde o seu gerente pode melhorar? Se você é um gestor, claro, aí tudo fica mais fácil. Fácil entre aspas, porque na realidade o que o entrevistador está tentando pegar aqui é o seguinte, você consegue ter conversas difíceis, você consegue chegar para eu não gosto de chamar de funcionário, mas você consegue chegar para alguém que reporta para você e falar assim, então, você não está rendendo bem, vamos conversar? Nunca se esqueça de comentar nessa pergunta o seguinte, tá, digamos que você conversou com alguém na qual você trabalha, beleza? É importantíssimo você falar para o seu entrevistador que, apesar de ter dado um feedback que é negativo, que não é tão agradável assim, você ainda conseguiu manter uma relação saudável com essa pessoa. Uma das grandes táticas que eu uso quando alguém me pergunta algo na qual eu nunca passei ou eu não sei exatamente como responder, é algo que a própria Amazon também recomenda, que é o seguinte, você fala para a pessoa, para o seu entrevistador, olha, eu nunca passei por essa situação, porém, se eu passasse, eis aqui o que eu faria. Aqui seria um pecado eu não comentar sobre um livro chamado Radical Candor, que eu recomendo muito. Eu vou colocar o link aqui também, que é para vocês darem uma conferida.